Você já tentou de tudo, e mesmo assim sentiu que estava perdendo alguém que ama. Às vezes, a vida nos obriga a continuar respirando mesmo quando o coração está estilhaçado. Mas o que acontece quando nem a medicina, nem o dinheiro, nem a tecnologia conseguem devolver o brilho nos olhos de quem você mais ama? Essa é uma história sobre ausência, culpa, reencontro. E sobre a presença silenciosa que muda tudo. Assista até o final. Balão de Fala, deixe seu comentário dizendo de onde você está assistindo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Porque hoje eu vou te contar a verdade sobre como uma única palavra me trouxe de volta à vida. Meu nome é Laura Ribeiro, tenho 35 anos e sou de Belo Horizonte, MG. Nem tudo que se quebra pode ser consertado com dinheiro. Aprendi isso da forma mais dura. Não comigo, mas nos olhos do meu filho, que deixou de falar, de se mover, de reagir. Vivíamos em uma casa linda num condomínio fechado. Eu e meu marido éramos profissionais respeitados, com acesso a tudo de mais moderno. Mas não foi o suficiente. Lucas, meu filho de apenas 9 anos, estava em uma cadeira de rodas. Mudo. Imóvel. Olhando pro nada. 2 anos antes, um acidente de carro tirou o pai dele de nós. Desde então ele não disse mais nenhuma palavra, e eu me enterrei no trabalho. Contratei médicos, enfermeiros, terapeutas. Criei uma estrutura impecável, acreditando que isso bastava. Não bastou. Toda noite, ao encarar aquele olhar vazio, eu sentia que tinha fracassado de um jeito que nem sabia como lamentar. Aquela casa era um hospital de luxo, sem alma. Até que um dia, uma jovem chamada Lina Marques entrou em nossas vidas. Lina era enfermeira, vinda do interior de Minas. Seu currículo não tinha títulos impressionantes, mas ela tinha algo que a gente tinha esquecido: presença. Falava baixo, caminhava devagar e, principalmente, não tratava o Lucas como um paciente. Ela o tratava como um menino. No começo eu a ignorei. Observava pelas câmeras, lia os relatórios. Me intrigava ver que ela ficava mais tempo com ele do que precisava. Ela lia histórias, falava sobre o clima, colocava música suave. Uma vez, a vi passando creme nas mãos dele enquanto contava histórias de lavanda e infância. Me pareceu perda de tempo, mas não a impedi. Numa noite cheguei de viagem mais cedo. Ela estava sentada no chão, lendo bem baixinho, com música tocando ao fundo. Lucas a olhava fixamente. Fiquei na porta, me sentindo ridícula por espiar algo tão simples. No dia seguinte, pedi um relatório detalhado. Não havia falhas. Pensei em trocá-la. Tinha medo de criar esperanças de novo. Já tinha me enganado antes. Achava que um piscar era milagre, que um leve tremor era avanço. Eu não queria me partir de novo. Mas Lina não sabia que estava sendo observada. Ela continuava fazendo tudo com paciência. Falava com Lucas como se ele ainda estivesse inteiro por dentro. E talvez estivesse. Um dia, vi ela mover a cadeira de rodas no ritmo de uma melodia instrumental. Seus movimentos eram lentos, quase como uma dança. Lucas não riu, não chorou, mas os olhos dele brilharam de um jeito diferente. Ela parou, e ele piscou devagar, como pedindo para continuar. Ela tinha essa forma estranha de estar. Não com técnica, mas com alma. E isso me incomodava. Como alguém sem pós-graduação podia provocar aquilo? Numa sexta, voltei para casa por causa de um imprevisto. Andei em silêncio. Do corredor, ouvi uma risada. Parei. Lucas não ria desde o acidente. Fui até o jardim de inverno. Lina girava a cadeira de rodas no ritmo de uma música infantil. Lucas gargalhava, com vontade. Travei. Senti as pernas cederem. Encostei na parede. Não quis interromper. Algo sagrado estava acontecendo. Quando a música acabou, Lina se ajoelhou ao lado dele e sussurrou algo. Lucas fechou os olhos devagar, ainda sorrindo. Naquela noite eu não dormi. Não me reconhecia. A imagem do Lucas rindo me queimava por dentro. Me perguntei por que eu não fui capaz de provocar aquilo. Eu, que contratei os melhores. Eu, que paguei o impossível. E mesmo assim foi ela. No dia seguinte, encontrei Lina na varanda. Convidei para sentar. Ela hesitou, mas aceitou. Eu disse, eu vi tudo. Ela não se surpreendeu. Imaginei.
Eu não sabia que ele podia rir assim, confessei. Ele nunca esqueceu como respondeu. Só estava esperando alguém ouvir de novo. Senti vergonha, não dela, de mim, por ter desaparecido. Por achar que o dinheiro resolvia tudo. Eu contratei os melhores, disse. Ela olhou firme. O que ele precisava era outra coisa. Presença. Não protocolos. Baixei a cabeça. Não havia defesa possível. Eu não sabia como estar. Me quebrei por dentro. Ela ficou em silêncio. E aquele silêncio valeu mais do que qualquer conselho. Depois de um tempo, me disse que Lucas estava sozinho no quarto. Eu hesitei. E se ele não quiser me ver? Ele sempre quis, disse ela. Só não sabia como te chamar de volta. Fui. Devagar. Entrei. Ele olhava pela janela. Sentei em silêncio. Encostei minha mão na dele. Estava quente. Viva, você me perdoa? Sussurrei. Ele não respondeu, mas apertou meus dedos levemente. Fechei os olhos. Chorei. Não de dor, de esperança. Naquela tarde chamei Lina. Ela estava na cozinha arrumando potes. Pedi que sentasse comigo na sala. Como você fez ele rir? Eu não fiz, respondeu. Eu estava lá. Aquilo me desmontou. Só isso. Presença? Escuta. Tempo. Você deu tempo a ele, falei. E quando ele quis me mostrar algo? Eu estava olhando. Senti raiva de mim. Tinha perdido tanto, ignorado tanto. Perguntei se ela achava que Lucas voltaria a falar. Ele está aqui. Mas só vai falar quando se sentir seguro. Fui até a janela. Sem olhá-la, confessei o que nunca disse. Eu dirigia naquela noite. O pai dele o protegeu com o corpo. Eu saí do carro. E congelei. Não soube como pegá-lo. Então voltei e construí uma bolha. Contratei um exército. Mas eu nunca estive ali. Ela apenas ouviu. Depois disse, ele despertou por si só. Não foi por mim. Foi ele quem escolheu voltar. E se eu me aproximar e ele se fechar, então fique. Mesmo com medo. Sente. Espere. O tempo dele vai te dizer o que fazer. Naquela noite entrei com um tablet na mão, coloquei uma música. Falei com calma. Sua mãe adorava essa. A gente dançava com você no colo. Lucas virou lentamente a cabeça para mim. Não desviou o olhar. Me aproximei. Pedi perdão. Disse que me arrependia de tudo. Então, aconteceu. Um sussurro. Uma palavra frágil, mas real, mamãe. Fiquei imóvel. Chorei. Apoiei minha testa na dele. Você disse. Era só uma palavra, mas era tudo. Vida, presente. Desliguei a música. Não precisava de mais nada. Lucas fechou os olhos. Cobriu com o cobertor. Fiquei ali. Saí. Lina estava no corredor. Ele falou? Eu disse com a voz trêmula. Eu sabia que ele escolheria o momento certo. Respondeu. A abracei. Não como chefe, como mãe. Obrigada, ele fez por você. Só precisava saber que você estava lá. E naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, eu voltei para casa. Não sabia o que viria, mas não estava mais sozinha. Eu tinha de volta o som mais importante que uma mãe pode ouvir, uma só palavra: mamãe. Fechei a porta com cuidado, ainda com o coração disparado no peito. Desci as escadas sem olhar para ninguém. Fui direto pro jardim e me sentei no banco de madeira sob a pérgola. Minhas mãos tremiam. Aquela palavra não saía da minha cabeça. Mamãe. Ela me batia na alma como uma maré mansa, mas insistente. Jamais imaginei que aquele dia chegaria. Tinha me acostumado com o silêncio, aprendido a não esperar mais. Me protegi tanto da esperança que esqueci como era sentir. Mas agora, tudo era diferente. Peguei o telefone. Liguei para minha irmã. Quando ela atendeu, eu mal consegui falar. O Lucas. Falou, disse em meio às lágrimas. Do outro lado, um silêncio longo. Depois, a voz dela, também embargada. O que ele disse? Ele me chamou. De mamãe. Não precisava dizer mais nada. As duas sabíamos o que aquilo significava. Desliguei e fiquei ali, olhando pro céu de Belo Horizonte, que já se tingia de laranja com o pôr do sol. Pela primeira vez em 2 anos, eu não me sentia um fracasso. Eu me sentia viva. No dia seguinte, acordei antes do sol. Andei descalça até o quarto do Lucas e abri a porta com cuidado. Ele ainda dormia. Seu rosto estava calmo. Sentei ao lado dele e acariciei seu cabelo.
Já não precisávamos de palavras. Bastava estar. Minutos depois, Lina apareceu na porta com uma xícara de chá. Posso entrar? Perguntou com um sorriso. Claro, respondi baixinho. Ela se sentou no canto, em silêncio. E ali ficamos compartilhando o amanhecer. Depois de um tempo, sem olhar para mim, ela disse: às vezes, o mais difícil não é perder alguém, é continuar existindo sem desaparecer por dentro. Assenti. Eu tinha desaparecido. Como mãe, como mulher, como pessoa. Mas ela, essa mulher simples com a calma de quem já viveu muito, me trouxe de volta, sem prometer nada, sem cobrar nada, apenas estando. Ficamos ali por horas. Quando Lucas abriu os olhos, me olhou como se soubesse que eu estaria ali. Sorri. E pela primeira vez ele me devolveu o sorriso. Tímido. Pequeno, mas dele. O tempo depois disso não foi mágico, não houve milagres. Lucas não voltou a andar, nem a falar como antes. Mas algo voltou, a conexão. Voltei ao trabalho, mas não mais como fuga. Dividi meus dias, aprendi a estar. Lina virou mais que cuidadora. Virou nossa aliada, nossa guia. E cada dia, Lucas dizia mais com o olhar, com gestos, com aquela presença sutil que só uma mãe entende. Às vezes, sento ao lado da cama e conto histórias sobre o pai dele. Sobre como dançávamos na cozinha. Sobre como me apaixonei pela risada dele quando era bebê. Ele escuta. E às vezes, só às vezes, ele diz aquela palavra, mamãe. Não com clareza, nem com força, mas com verdade. E toda vez que ele diz, eu sei, tudo valeu a pena. Por que não? Foi o dinheiro, nem os aparelhos, foi o amor. A paciência, a presença, e se algum dia tudo escurecer de novo, se eu voltar a me perder, bastará lembrar daquele som. Uma única palavra, sussurrada com a voz mais frágil, mas com a alma inteira. Mamãe, os meses passaram. As estações mudaram. O ipê roxo do jardim floresceu, cobrindo o chão de pétalas. Lina ainda estava conosco, firme como sempre, mas agora era mais do que parte da equipe. Era parte da família. Lucas começou a se comunicar com mais precisão. Respondia com os olhos, com leves gestos, pequenas expressões que para qualquer um pareceriam nada, mas que para mim eram gritos de vida. Numa tarde de outono, enquanto arrumávamos os livros do quarto dele, apontei para uma foto antiga. Era dos três juntos, sorrindo. Lucas a observou por um bom tempo. Depois olhou para mim. Uma lágrima desceu leve como orvalho. Limpei seu rosto com os dedos. E disse, ela está aqui, toda vez que você sorri. Depois disso, ele passou a pedir música com gestos. Olhava pro tablet, ou pro porta-CD. E sua canção favorita era a mesma daquele dia no jardim. A que o fez rir pela primeira vez em 2 anos. A que virou nosso ritual silencioso. Uma noite o encontrei acordado além do horário. Os olhos fixos no teto. Me aproximei, preocupada. Ele virou o rosto devagar. E com voz áspera sussurrou, ela. Me vê, meu coração se partiu. Sentei ao lado, peguei sua mão e respondi com tudo o que havia em mim. Claro que sim, filho. Do lugar mais bonito do céu. A mamãe te vê, e está muito orgulhosa de você. Essa foi a primeira frase completa que ele disse. Não ouvi mais nada nos dias seguintes. Mas não importava. Aquela noite, ele falou com a alma. Depois disso, tudo mudou. Não com fogos ou finais de filme. Mas nos pequenos detalhes que só uma mãe percebe. Olhar mais desperto. Respiração mais tranquila. Silêncio menos solitário. E o mais importante, ele estava ali. Numa manhã de primavera, enquanto eu regava as plantas, Lina se aproximou com um papel dobrado. Lucas quis que você visse isso, disse. Era um desenho. Traços tortos feitos com a ajuda de um suporte motorizado. Mas estava ali, uma figura de cabelo comprido ao lado de outra em cadeira de rodas. E acima, com letras tremidas, uma palavra, nós. Soltei uma risada entre lágrimas. Éramos nós. Ele e eu. Um novo nós reconstruído com tempo, ternura e silêncio verdadeiro. Nunca mais fui a mulher que se escondia atrás de relatórios e protocolos. Voltei a ser mãe. E quando alguém me pergunta como conseguimos, eu só sei responder. Não foi magia. Nem ciência, foi tempo, foi fé, foi amor, e uma única palavra que mudou tudo.
Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias reais de superação, coragem, justiça e transformação, porque às vezes a melhor forma de vencer é simplesmente não aceitar o que te machuca. Até a próxima!